Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Vamos dar início à nossa aula de hoje, na IBD, fazendo uma oração. Senhor, obrigado por podermos congregar, Senhor, pelo dia que o Senhor nos preparou para adorarmos o Senhor, para expressarmos em unidade com a Tua igreja, Senhor, a nossa adoração a Ti, porque Tu és o nosso único Deus. E queremos, Senhor, e rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza desde agora e ao longo do culto que logo mais teremos também, Senhor, que em tudo o Teu Santo Espírito nos guie, porque sem Ele nada podemos, nada sabemos, e nem mesmo podemos adorar o Senhor como convém. Por isso, Senhor, guia-nos pelo Teu bom Espírito, Senhor. Fortaleça também a cada irmão e irmã aqui presente pela Tua palavra, seja agora nesses ensinamentos da IBD, como também logo mais no culto, Senhor, que a Tua palavra sempre, como tem sido dia após dia, semana após semana aqui na nossa igreja, que ela ocupe o centro das nossas reuniões. E pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza também a todos esses que vão falar nessa manhã, que suas mentes e seus corações sejam cativos à Tua verdade. E assim que nós possamos ser fiéis na exposição dela. Tudo isso nós pedimos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Irmãos, chegamos então à nossa aula de número 18, nesse curso Famílias Fortes, dentro do livro ainda A Bíblia e Sua Família, do Dr. Augustus e da Minca. Chegamos no capítulo 9 desse livro, onde nós vamos estudar sobre a responsabilidade dos pais. É a primeira parte desse assunto, tá? A responsabilidade dos pais. O que nós já vimos? Fazendo uma breve recapitulação, falando sobre a obediência dos filhos aos pais em Efésios 6, de 1 a 3, que nós já vimos as duas últimas aulas. Vimos que honrar os pais é um mandamento com promessa. Não é uma sugestão de Deus, mas é uma ordem de Deus, é um mandamento. Filhos, honrem e obedeçam aos seus pais. Por quê? Porque é justo diante de Deus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, reflete a vontade de Deus. Assim Deus o determinou. É uma determinação, uma ordem de Deus, um mandamento de Deus, que os filhos se submetam aos seus pais. Primeiro ponto é esse. É justo também porque os pais são mais experientes, óbvio, por serem mais vividos, eles têm mais experiência e por isso podem ensinar e guiar os seus filhos nos caminhos da verdade. E é justo também porque é demonstração de gratidão pelos cuidados dos pais. Os filhos, quando submetem a seus pais, estão demonstrando que são gratos pelos seus pais, pela maneira com que eles têm tratado nós como filhos, não é? Vimos também que existe uma dupla promessa vinculada a esse mandamento. A primeira promessa é de prosperidade, para que te vá bem, diz o texto de Paulo, em Efésios 6. Ir bem significa ter os cuidados soberanos e amorosos de Deus sobre si. A maior bênção de um filho obediente ao pai é saber que Deus se agrada daquela submissão e, consequentemente, o abençoa. Cuida dele, garantem vida abundante. Segunda promessa é de longevidade, vida longa, para que te vá bem e tenha vida longa sobre a terra. Vida longa é a bênção da vida eterna prometida aos obedientes, prefigurada lá em Canaã. Essa longevidade, Paulo tira de lá, da promessa de Deus, quando Deus tira o povo do Egito e promete uma terra prometida, Canaã, que é a terra prometida, significa viver muito, viver bem e muito tempo, não é? E o apelo aos filhos, na verdade são vários apelos aqui. O primeiro, tome cuidado com suas amizades que provocam a insubmissão aos seus pais. O mundo está cheio disso hoje, falamos sobre isso. Também, sejam cheios do Espírito Santo, porque nenhum filho vai conseguir obedecer a palavra de Deus sem o Espírito de Deus. Precisa então ter um relacionamento com Deus. Chama-se vida piedosa, vida de consagração. Piedade eusebeia significa perfeito, completo. Sebeia significa adoração.
Piedade é uma perfeita adoração, uma vida de adoração e compromisso com Deus. E assim o Espírito Santo nos ajuda a isso. Também busquem um bom relacionamento com seus pais, peçam perdão, deem o perdão aos seus pais, relacionem-se bem com eles. É verdade que a Bíblia sempre ensina do maior para o menor, ou do mais velho para o mais novo. Mas isso não isenta de que os filhos também se comprometam em perdoar e dar o perdão aos seus pais. Ou pedir perdão aos seus pais, não é? E se relacionarem bem, esforcem-se para isso. E aproximem-se dos seus pais e sirvam os seus pais. Também é importante isso, que os filhos estejam submissos, no sentido também de se doar nas tarefas comuns do lar, no dia a dia. Não só relacionamento, mas também serviço. Isso também agrada a Deus. Bem, vamos então entrar em Efésios 6, versículo 4. Abra aí sua Bíblia, Efésios 6, 4. Nós vamos tratar agora do outro lado da moeda. Quando nós falamos dos filhos, do capítulo 6, na primeira parte, os filhos sejam submissos aos seus pais. Agora nós vamos ver como os pais devem se relacionar com seus filhos. Efésios 6, 4. O texto é: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Alguns pontos preliminares para a gente compreender isso. O Dr. Augustus começa com um exemplo das Escrituras, um exemplo muito importante para nós das Escrituras. Há um caso nas Escrituras em que um jovem, cujo pai sempre lhe fez os seus gostinhos, sempre fez os seus gostos, esse jovem resolveu que seria o rei, usurpando o trono do pai e o direito do irmão escolhido por Deus. Sabem de quem é essa história? Davi. E quem é o filho dele? Adonias. Adonias chegou num ponto em que acabou em tragédia com a morte violenta desse rapaz. Olha as circunstâncias, você encontra isso em 1 Reis. É o caso de Adonias, filho de Davi, que tentou tomar o trono de Salomão, seu irmão, e foi morto. Ele acabou morto. Essa história está em 1 Reis 1, e em 1 Reis, versículo 6, a gente vê o motivo dessa causa. Porque ele queria que os gostos dele sempre fossem feitos, e não porque a Bíblia diz o seguinte, somos instruídos em 1 Reis 1, 6, o motivo porque Adonias pensava ser o dono do mundo. Por quê? A Bíblia diz assim: jamais seu pai... Quem era o seu pai? Davi, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Porque jamais seu pai o contrariou, dizendo assim: por que procedes assim? Jamais Davi fez isso com Adonias. Deixou de discipliná-lo, deixou ele andar solto, fica livre aí, não disciplinava, não conversava, não exortava, não repreendia, não usava vara no seu filho. Consequentemente, deu no que deu: morte do filho, desgraça para Davi. Davi, o pai, colheu frutos amargos de sua negligência. E a Bíblia aponta para o pai. Para o pai. A mãe sofre junto, claro, perdeu o filho. Mas de quem é a responsabilidade primária? Do homem, do pai. O mesmo está acontecendo em nossos dias. Preste atenção, que coisa impactante o Dr. Augusto nos ensina. Olha só. Pais criando uma geração de jovens incapazes de assumir responsabilidades. Vocês têm percebido isso? Não só meninas também. Mas como é duro ver rapazes desse tipo aqui. Como isso é triste. Chega a ser enjoativo, repugnante ver esse tipo de situação. Rapazes, jovens incapazes de assumir responsabilidades, tolos, fracos, que não conseguem resistir a nenhum tipo de prazer carnal, não sabem resistir a nenhum tipo de tentação. Jovens, não estou falando de criança nem adolescente, eu estou falando de jovem. Não conseguem resistir a nenhum tipo de prazer carnal.
se tornam promíscuos, drogados e inúteis. Cada dia mais nós estamos vendo isso na sociedade e, infelizmente, até mesmo na igreja. Infelizmente. Nesse texto, o apóstolo, então, ele procura corrigir dois extremos. O apóstolo Paulo quer corrigir dois extremos na criação de seus filhos. Lembre-se do texto, ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. O que ele quer dizer com provocar os vossos filhos a ira? Primeiro, por causa de dois extremos. O primeiro, o abuso e também a omissão. Vocês sabiam que nossos filhos e filhas anseiam pela demonstração de amor, nossa demonstração de amor, principalmente do pai, quando nós, não somente quando nós abraçamos, fazemos carinho, damos o que eles querem, mas quando nós os disciplinamos. Vocês sabiam que a natureza humana aqui, é lógico, a natureza caída não, mas a natureza já com o Espírito de Deus, os seus filhos, anseiam por algum tipo de correção, porque aqui dentro, o espírito do homem, em algum sentido, ele sabe o que é moralmente certo e o que é errado. Não precisa ser crente para saber disso. Consequentemente, eles anseiam por conseguir entender qual é o caminho certo a seguir. E quem mostra isso? Primeiramente dentro de casa, o pai. O pai mostra o caminho para o filho, para a filha. Então, dois extremos. O primeiro, o abuso. Pais que provocam a ira a seus filhos, exagerando na disciplina física ou exagerando em sua autoridade. Eu vou ter que dizer uma coisa bem prática aqui para vocês. Como pai, no início da minha carreira cristã, eu errei absurdamente nesses dois extremos. Ora, omitindo aquilo que eu deveria fazer e não fazendo o que eu deveria fazer. Ora, agredindo fisicamente extremamente os filhos. A minha lembrança me apavora, vez por outra, à noite, quando eu me lembro, como eu agia como pai no começo, e digo assim: como é que meus filhos ainda podem me amar? Só a graça de Deus para que eles pudessem me perdoar e continuar me amando e ainda me visitando vez por outra. Porque nós erramos e provocamos nossos filhos a ira. Bom, esse é o primeiro ponto, o exagero na disciplina. Pais espancadores, pais autoritários, pais que são dominadores. O filho não pode nem respirar direito, que o pai não deixa. Não dá espaço para o filho errar. Ainda que ele queira andar, muitas vezes ele vai errar, e errar, se ele errar, às vezes faz parte do aprendizado. Ensine o caminho certo. Se ele se rebelar contra você, aí é outra história. Aí você aplica a disciplina corretiva. Mas antes da disciplina corretiva, nós temos que aprender a aplicar a disciplina preventiva, que é o ensino. O ensino vem antes da disciplina física, ou a correção, ou o castigo. Segundo erro, a omissão. Pais que deixam os filhos entregues a si mesmos, realizam todos os seus sonhos e jamais os contrariam. É o exemplo que nós acabamos de ver aqui agora de Davi para com Adonias, o seu filho. Ele não disciplinava, não contrariava o filho, deixava o filho fazer tudo o que queria. Nunca chegou no filho e dizia: por que você está fazendo isso? Que loucura é essa? Falta isso, né? Então, a base prática correta continua sendo, presta atenção, tudo que nós estamos aprendendo nesse livro está sendo baseado num relacionamento do crente, seja ele pai, mãe, marido, esposa, filho, tudo baseado em viver uma vida cheia do Espírito Santo, com conhecimento de Deus e de sua palavra,
sem o Espírito Santo e sem a palavra de Deus, eu e você não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos conseguir aplicar essas verdades em nossas famílias. Nós não vamos conseguir. Por isso, volta lá, enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18. E encher do Espírito, estar cheio do Espírito, é ser guiado pela palavra de Deus. Sem isso nós não vamos conseguir. Nós seremos ou vamos abusar, ou ser omissos nessa prática como pais. A responsabilidade é do pai. Uma coisa que eu quero que você, como eu, homem, nessa manhã, você que já é pai, você que pretende ser pai, aprenda uma coisa. A questão de ser homem na Bíblia tem algumas responsabilidades diferentes, vocês já perceberam, né? Daquelas atribuições que Deus impôs sobre a mulher. É diferente. Então aqui, nós vamos aprender com Paulo nessa manhã, que esse termo aqui, ó, Efésios 6:4 lá, e vós pais. Esse termo pais aqui é páteres no grego, que significa plural de pais. São os homens, não é pai e mãe aqui. Infelizmente, na língua portuguesa, pais também significa o pai junto com a mãe. Quem são os pais do Juliano? Os pais do irmão Juliano, Dona Ramona e seu Manuel. É o conjunto, pai e mãe. Não, no grego é diferente. Paulo usa um outro termo, diferente de pai e mãe. Ele usa páteres, que significa o plural de pais. Nesse texto eu posso atribuir aos homens pais a principal responsabilidade de criar os filhos. Olha, o termo pai e mãe em grego é gonês, e não é o termo gonês que está aqui, ó, e vós pais. O termo lá não é gonês, o termo é pateres, que significa plural de pais, homens que são pais. Então, a responsabilidade primeira de disciplinar os filhos, de guiar os filhos, de ser modelo dentro do lar, é do pai. Vocês estão percebendo, queridos irmãos, que Deus está afunilando a coisa para cima de nós? Vocês estão percebendo que Deus está querendo levantar homens de palavra e da palavra? Deus está querendo trazer sobre nós uma responsabilidade que é nossa sim. E Ele te deu condição para isso, Ele me deu condição para isso. Porque Ele quer uma igreja forte, uma igreja saudável, e começa com uma liderança forte, uma liderança saudável, de homens que se comprometam, que sejam fortes e corajosos, como Deus disse a Josué. Josué só pôde chegar no fim da vida dele e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus exortou ele lá atrás, quando ele começou a liderar o povo, e disse assim, Josué, sê forte e corajoso, eu sou contigo. Guarde isso no seu coração, meu querido irmão. Bem, a omissão e a ausência do pai na criação de seus filhos faz com que eles cresçam sem um modelo ou referencial masculino que possa ser imitado. Nós, quando disciplinamos os nossos filhos, nós nunca começamos pensando em vara. Nunca começamos pensando em vara. Nós iniciamos pensando em modelo, referência, exemplo dentro do lar. Então, essa ausência, essa omissão desse pai, nessa presença na criação dos filhos, às vezes o pai pensa assim, bom, mas eu fico o dia inteiro fora de casa, eu fico o dia inteiro trabalhando, você que está em casa, faz isso aí lá em casa, corrige nossos filhos. Uma coisa que eu aprendi desde cedo também, bem prático, é que muitas vezes a mãe fica assim o dia inteiro dentro de casa, cuidando dos filhos, e que, dentre muitas atribuições, ela acaba sim tendo que disciplinar. Mas, em alguns casos, é muito mais importante a mãe dizer assim,
Ou chegar no pai e dizer assim: os seus filhos estão assim, assim e assado. E o pai chamar os filhos de lado e falar: agora nós vamos conversar aqui. É comigo a coisa. Essa responsabilidade é minha, não é da sua mãe. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A Val está dando até uma risadinha. Mas ela pode se descabelar de gritar com o filho. Mas quando o pai fala uma vez, com firmeza, a água para. Toda questão se arruma. Quando o pai chega junto. E quando você vai dar bronca, você não pode chegar também e dizer assim: ô amorzinho do papai, vem cá no meu colinho. Olha, papai quer dizer para você o seguinte: não faça isso, está errado, meu amorzinho. Não é em algumas situações não é com doçura. Deus não faz isso com o seu povo. Quando Deus se ira, Ele se apresenta como fogo consumidor. Não como uma bala de coco. Precisamos ser firmes até mesmo na fala, muitas vezes. Para que haja um impacto. Disciplina fala de dor. E muitas vezes até verbalmente. Eu não estou dizendo que você vai xingar, usar palavras de baixo calão. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma firmeza no trato, porque a situação exige que seja assim. Então precisa disso. Essa presença paterna, para que os filhos também entendam muito mais do que isso. Eu estou falando mais da disciplina corretiva, né? Mas dar o exemplo de um homem comprometido com Deus. Teu filho já te viu orando lá de manhã, de madrugada, ou lendo a Bíblia? Teu filho já viu você fazendo a reunião familiar dentro do lar? Você já organizou a casa para isso? Teu filho tem percebido o seu compromisso com as reuniões da igreja, por exemplo? A sua presença nas reuniões da igreja? Teu filho tem visto o seu compromisso com Deus acima de tudo? E também visto lá em casa um homem comprometido com o trabalho, um homem trabalhador, um homem honesto. As duas coisas têm que andar juntas, tá? Não é só trabalhar para trazer o arroz e feijão, você tem que trabalhar também para trazer a palavra, que é o verdadeiro alimento para dentro de casa. É com você, meu irmão. Pai, a coisa é com você. Paulo está falando isso. Páteres, vamos lá, páteres. Cadê os páteres? Por quê? Porque o homem é o cabeça da família, é o líder, aquele que dá exemplo, encoraja, estimula e exercita a disciplina. Nós somos os juízes dentro de casa. De alguma maneira, nós somos os juízes dentro de casa. A decisão final em todas as coisas é do pai, sempre em conjunto com a mãe, a nossa auxiliadora idônea. Mas é do pai, é parte do pai, do cabeça, o filho precisa ver isso. Ele também encoraja, ele estimula, ele dá o exemplo, é como eu falei, né? O líder dentro de casa, o homem dentro de casa, o pai, o pátere, ele dá o exemplo em todas essas coisas. Nós muitas vezes, porque nós temos sim, às vezes algum tipo de trabalho que exige muito da gente, às vezes a gente deixa de lado e a preguiça espiritual também toma conta da gente, eu confesso. É uma coisa que me assedia muito. Mas a gente tem que se esforçar, temos que ser valentes nesse sentido, corajosos contra nós mesmos, contra o nosso próprio eu que não quer se comprometer com Deus. O nosso eu, se você deixar o eu à solta, ele nunca vai se comprometer com Deus. Ele nunca vai desejar uma vida piedosa e, consequentemente, teu filho não vai ver nada em você. Não vai ver nada em você. Então nós precisamos dessa força, desse encorajamento. Também outra coisa, mulheres crentes casadas com incrédulos podem enfrentar grandes dificuldades na criação de seus filhos. É importante colocar isso. Por quê?
Porque a gente tem jovens que ainda não se casaram. E porque a gente tem algumas irmãs descasadas, que são divorciadas, podem se casar de novo, mas a gente sempre exorta: sim, case-se, desde que seja no Senhor. O que é casar-se no Senhor? É evitar o jugo desigual. Casar com incrédulo. Não façam isso. A igreja não autoriza, não se responsabiliza, e você vai colher sozinha. Nós não temos o que fazer. A gente ensina, a pessoa desobedece, vai colher. A igreja não. Até sofre junto. Mas é uma responsabilidade da mulher tomar cuidado. Pode falar, Marcelo. Eu acho que casar-se no Senhor não é simplesmente casar-se com um cristão, porque às vezes tem cristãos que não são segundos maridos, né? Tem Sim. duas filhas, o princípio do já acho que é ser cristão, mas cara, tem que trabalhar, sustentar a família. Exatamente. Ser um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, Marcelo. Muito bem. Justamente. Não é porque o cara foi batizado que ele é um crente, né? Dá um tempinho aí, vamos analisar. Por isso o namoro, por isso aquele período, né, de conhecimento. E mais do que isso, mais uma vez, Marcelo lembrou bem, que as meninas e os meninos também, porque às vezes não só os meninos, as meninas se metem em julgo desigual, mas os meninos também são sujeitos. Analisem o pretendente. Vou repetir, Marcelo trouxe à baila de novo o assunto, importantíssimo. Olhem, analisem, cuidem, acompanhem por um período, principalmente se submetam aos seus pais, porque os pais têm mais discernimento do que você, jovem. E aí o pai e a mãe vai poder dizer: esse cara não serve para você, essa menina não serve para você, ou vai dizer: não, é verdade. Pode falar, Rayane. O pastor Jardim, gosto demais dele. Aham. Aí ele fala que ele fala assim: não olha se ele é crente, mas olha se ele ama o Senhor, porque é uma diferença muito grande. Amém. Não olhe se ele é crente, olhe se ele ama o Senhor. Gente, é isso. Às vezes a pessoa está na igreja, lá o jovem, a jovem, mas ele não tem nenhuma responsabilidade com Deus. Você não percebe piedade. Nós não estamos mais querendo entregar nossos filhos, infelizmente, olha, desculpe pelo termo, mas para qualquer um. Desculpe, irmãos, eu não sei achar outro termo aqui. Se a pessoa não tem essa responsabilidade, então vamos trazer isso para o lado do pai, né? Pai, fique atento, pai. Pai, engaje-se com a igreja, pai. E mais do que isso, pai, acompanhe as conversas que seu filho, sua filha tem lá em casa, através do celular, do WhatsApp dela, dos e-mails, enfim, de todas, e-mail, acho que nem usa mais e-mail. Outros tipos de conversa, de e-mail, de rede social aí que a filha tenha, o filho tenha, acompanha. Pai, acompanhe, você tem discernimento para isso. Seja forte e corajoso, seja presente. Teu filho vai agradecer quando tiver 30, 40 anos de idade, pelo não que você disse a ele muitas vezes. Pelo não que você disse quando ele estava para tomar uma decisão errada e você ajudou, e até foi duro. Houve choro, houve esperneio ali, o filho fica bravo. Mas quando você disse não e segurou as pontas ali, lá na frente o teu filho vai dizer assim: papai, obrigado. Porque se não fosse você, naquele dia, eu teria entrado por um caminho terrível. Pode falar, mano. Complementar também as mulheres que estão sozinhas, né? Tem seus filhos, Aham. sem casamento. É importante lembrá-las que a igreja é o suporte para elas. Amém. Verdade. A criação dos seus filhos, porque elas não estão sozinhas. Uhum. Às vezes ela pode achar que está conjugada em defasagem, né? Porque ela está sem pai, mas há homens na igreja, líderes e pais, modelos, que podem ajudá-la na criação dos seus filhos. Exatamente. Pedindo orientações, ajuda, colocar situações das Sim. que ela tem. A igreja sempre é um suporte. Amém. O Senhor é o marido dela.
Amém. Muito bem lembrado. Mulheres que são separadas, mas que têm filhos, têm sim os presbíteros, diáconos e homens maduros dentro da igreja, que podem auxiliar em alguma medida na criação dos seus filhos. Devem procurar esse tipo de ajuda. É importante. Vocês não estão sozinhas. E isso é salvação para a sua família também. Não é? Muito bem lembrado. Então é isso. Continuando. Eu quero que você... Eu tenho comentado algumas coisas com alguns irmãos, que um dos objetivos, acho que o principal objetivo do nosso presbitério é formar homens. Vocês têm percebido que a gente tem se empenhado para falar bastante sobre família, e nós nos dedicamos bastante também num estudo precioso de um livro que mostra as qualificações dos presbíteros, Homem Nota 10. Nós temos sido repetitivos ou tentado trazer o melhor de Deus para nós como homens, estudando esses livros. As mulheres também estão estudando livros preciosos. Mas eu quero dizer para homens, por que homens? Porque os homens são os líderes dos seus lares e da igreja. E nós estamos treinando homens aqui, com toda a dificuldade, mas estamos fazendo o melhor possível, né? E você vai somar conosco, você vai fazer, você pode ser a geração, junto com a sua família, a geração que vai escrever a nova história da ICCG. Você pode ser, se você somar conosco, se você submeter ao ministério, se você estiver disposto, seja bem-vindo ao time. Nós não estamos aqui preocupados, e nem eu não preciso de palpiteiros. Eu preciso de presbíteros e diáconos. Homens que levantem a mão e digam assim, eis-me aqui. Estou aqui para ajudar. É isso que nós precisamos. Esse tipo de homem que a igreja anseia e quer formar. Esse é o nosso desejo. Então, diante disso, eu quero fazer um convite para você, homem que já é pai, e você que deseja ser pai. Levante-se aí no seu lugar, fique de pé, e vamos ler juntos essas duas passagens aqui que nós vamos... Eu quero que isso fixe na sua memória, porque são dois textos que para mim são os mais importantes na Bíblia, que falam sobre a importância do homem como líder dentro da sua família, dentro do lar. Tá? Eu quero que você leia alto, junto comigo, esse primeiro texto aqui, Deuteronômio 6, de 5 a 9. Você consegue enxergar bem daí? Dá para enxergar? Vamos ler alto e pedir para que Deus crave isso no meu e no seu coração, porque é a palavra de Deus que vai nos transformar. Vamos ler então? Todos juntos? Vamos lá. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando Moisés escreveu, fica de pé, e tem mais um texto, fica de pé. Quando Moisés escreveu isso aqui, ele estava falando para os homens de Israel, para os chefes de família de Israel. Ele estava dizendo assim, aquilo que está, primeiramente, aonde está a palavra? No teu coração. Ele fala de um compromisso na vertical, o homem e Deus. Depois ele vai passar para os filhos,
Vai escrever nas portas como testemunho, como evangelismo externo, mostrar, aqui há um lar cristão, quando ele escreve nos umbrais da porta. E assim sucessivamente. Então, ele está falando para homens, é para nós, está para nós, essa responsabilidade, não é? De estarmos cheios da palavra, amando a palavra e ensinando. E quando ele fala aqui diversas formas de ensino, não só sentado na mesa, no culto doméstico, mas também andando pelo caminho. Também fala de escrever na sua mão. O que significa isso? O que você trabalha? No seu trabalho, seja honesto, seja digno, honrado no seu trabalho. Submeta-se aos seus chefes e líderes. Seja um homem honrado, e o teu filho vai olhar para isso e vai imitar você, tua filha. E mais, o outro texto, que eu gosto muito também, eu decorei esse texto no início da minha... porque eu demorei muito para que isso fosse verdade na minha vida. E não estou dizendo que já é plenamente, não, porque eu erro muito, mas com vocês nós vamos estar debaixo da graça de Deus, dependente da graça de Deus para praticar isso aqui. E vez por outra nós vamos errar. Mas a graça é suficiente para cobrir multidão de pecados. E aí você continua, levanta de novo e vamos lá, vamos traçar o rumo. Ainda que venha Satanás e sua orla não, sua, como é que chama? Horda toda, né? E dizer para você, agora você não pode mais ser pai, agora você não pode mais ser marido. Diga assim para ele, posso sim, porque o meu pecado foi coberto pelo sangue de Jesus Cristo. E eu vou voltar lá para o trilho e vou continuar edificando a minha casa sobre a rocha. Ninguém pode roubar de você essa convicção. Nem Satanás, ninguém. Então vamos lá. Salmo 128, de 1 a 4, vamos lá? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É assim que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Não é se você tiver sucesso financeiro, sucesso profissional, muita carreira acadêmica maravilhosa, diplomas que não acabam mais, como diz o Augusto Nicodemo, né? PhD, ODD, né? E não sei o que mais lá, mas você não tem uma família coesa, harmônica e temente a Deus. Qual é o sucesso disso tudo? Nenhum, não vai longe. Mas é assim que é abençoado o homem que teme ao Senhor, tendo sua esposa e seus filhos na sua casa, andando nos caminhos do Senhor e olhando para você como sacerdote, como rei, como profeta dentro de casa. É assim que nós vamos edificar nossas casas. Pode sentar, irmãos, desculpa. Pode sentar. Quando a gente olha para a palavra de Deus, muitas vezes a gente pensa assim, como Deus coloca ordens complicadas para a gente. Às vezes alguns mandamentos difíceis. Eu vou dizer para você, não são mandamentos difíceis, são impossíveis. São impossíveis para quem é carnal. São impossíveis para quem não tem o Espírito Santo. Mas são totalmente viáveis, praticáveis, aplicáveis para os verdadeiros eleitos. Nós não estamos aqui querendo falar que vamos deixar todo mundo na mesma medida, estamos todos iguais, praticando igualzinho, todos os homens maduros, tudo equalizado, tudo no mesmo crescimento espiritual, mesma maturidade. Não, nós temos diferenças, irmãos, não tem problema isso. O problema é quando nós não queremos nem começar a trabalhar em cima dos mandamentos do Senhor. O problema é quando nós fazemos da palavra de Deus alguma coisa assim, não me interessa isso. Eu não tenho apetite para isso. Eu não quero praticar isso. Esse é o problema.
Porque o Senhor prometeu que Ele dá graça ao humilde, aquele que diz assim: Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu quero. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde. Eu oro a Deus constantemente por mim e por vocês, principalmente os homens da igreja. Senhor, dê aos meus irmãos um coração quebrantado e contrito, porque esse o Senhor não rejeita. Um coração humilde, vazio de si, que Deus pode encher com a graça dele e capacitar-nos a sermos homens de verdade, a sermos presbíteros dentro dos nossos lares, e a sermos úteis na igreja também. Lutar contra a soberba. Uma pessoa soberba, ela está tão cheia, que ela já não consegue mais, não cabe mais nada lá dentro. Ela está como uma esponja cheia de si mesma, e não cabe mais nada lá dentro. A Bíblia fala, o Senhor fala, o Espírito Santo fala, e ele não enche, não tem mais como entrar lá dentro. Humildade é isso, é esvaziamento de si mesmo para que Cristo entre para dentro de nós. Então esse é o meu apelo. Você só vai ter sucesso como pai e marido se você for vazio de si mesmo, a cada dia, e pedir para Deus: Senhor, encha-me do teu Santo Espírito, porque sem ti eu nada posso. Nada posso. E você vai provar vitória em todas as áreas da sua vida. Sabe quem está prometendo isso? Não é o irmão Newton. É o Senhor da palavra. Ele promete que se você for humilde, Ele vai dar graça. E essa graça é suficiente para você colocar tua vida e tua casa em ordem. Gente, isso é maravilhoso. Só de eu saber que eu não dependo de mim mesmo mais, eu só preciso de algumas coisas minhas, tipo assim, meu raciocínio, meus olhos para enxergar a Bíblia, para ler, né? Minha capacidade de leitura, de interpretação de texto, algumas coisinhas, mas até isso é Deus que dá. A saúde mental e física para eu poder estudar a palavra, para eu poder sair de casa e congregar, estar nas reuniões da igreja, né? É Deus que dá isso tudo, né? E o resto Ele vai fazer. Ele vai fazer. Tenha bom ânimo, não desanime, diz o Senhor. Ser forte e corajoso. E Deus vai te honrar, meu querido irmão, pai e marido. Deus vai te dar graça. Creia nisso, querido. Não ache que você está tão distante que não dá mais. Dá sim. Se hoje, lembra do texto que eu coloquei essa semana? Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis consumidos à espada, porque a boca do Senhor o disse. Pegue isso para você, querido. Vamos ter vitória em nossas casas. Vamos edificar essa igreja bem forte, alicerçando realmente na palavra de Deus, com homens fortes, unidos e trabalhando no mesmo sentido, de serem iguais a Cristo. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.